Bom dia, quarto ano, tudo bem? Bom início de semana a todos. Vamos começar então com mais uma aula de língua portuguesa. Peço que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 34 para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o gênero textual notícia, isso mesmo. Observe na página 34 que nós iniciamos com o tema texto puxa texto. Número 1. Leia agora uma notícia expondo o mesmo fato, mas publicada por outro veículo de comunicação. Então, a gente já leu a notícia, sobre o carro voador. Ele está nos trazendo a notícia ainda sobre o carro voador, mas que foi publicada em outro jornal, em outro veículo de comunicação. Então, pode ser que alguns detalhes, a maneira de escrever, estejam diferentes. Vocês vão realizar a leitura da página 34, da notícia número 2, e aí nós vamos realizar as atividades da página 35. Número 2. Releia o título e a linha fina de ambos os textos. Então, vocês podem observar na página 35 que em vermelho vocês têm o título e em verdinho, a linha fina. Letra A. Os títulos da notícia são muito parecidos. Essa coincidência se deve ao fato de que o título resume o fato noticiado ou deve ser criativo a fim de atrair a atenção do leitor? Será que a notícia ela exige um título criativo ou ela tem que estar ligada ao contexto do que vai ser noticiado? Pensem nisso e marquem X. Letra B. Releia a linha fina de ambos os textos. Na notícia 2, há uma referência à Era Jetsons. Que era essa? Compartilhe o que sabe com os seus colegas. Gente, talvez vocês não lembrem, mas a Era Jetsons, ele se refere à era do desenho animado dos Jetsons. Ele foi criado na década de 1960 e os personagens eles se locomoviam com carros voadores. Vou estar deixando um capítulo dos Jetsons aqui, um pedacinho de um desenho, para que vocês possam assistir e conhecer, ok? Vamos continuar então, essa prof já ajudou vocês, porque acredito que a maioria não conheça, aqueles que conhecem é bem legal, comentem aqui para o prof saber. Vamos dar continuidade. As frases que acompanham o título fornecem informações complementares sobre o fato noticiado, sobre o que trata cada linha fina. Então aqui vocês vão escrever a linha fina da notícia 1, fala disso, disso e disso. A linha fina da número 2 fala daquilo e daquilo e daquilo, ok? Número 3. Releia agora o primeiro parágrafo de cada notícia. Então, ele traz o primeiro parágrafo da primeira notícia que a gente leu e o primeiro parágrafo da notícia que vocês estão lendo hoje. Depois da leitura, vocês vão lá para a página 36. Dando continuidade, à realização das atividades. Identifique as informações que aparecem nos primeiros parágrafos das notícias. Coloque o número 1 se a informação aparece apenas na notícia 1. Coloque o número 2 se a informação aparece só na notícia 2. E coloque o 12 quando a informação aparece nas duas notícias. Certo? Então, vocês vão ler lá, se aparecer na primeira 1, apareceu na segunda 2, apareceu nas duas 12. Releia a primeira frase da notícia 2. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a Era Jetsons. Esta frase revela uma informação comprovada ou uma opinião da autora do texto? Ficou comprovado? A gente está começando a Era Jetson? Analisem. Explique sua resposta e identifique as palavras ou expressões que a comprovam. Então, vocês vão ler lá no início da notícia e vão perceber. Está escrito, tem alguma palavrinha que deixa dizendo que não é, que é. Prestem atenção e justifiquem. Número 4. Compare agora as fotos que estão presentes nos dois textos. Elas desempenham a mesma função? Então, galera, será que a foto do veículo voador, percebam lá, ela tem o mesmo objetivo? Vocês acham que sim ou que não?
Lembra que a gente conversou que a foto do veículo voador nos ajuda a ter uma noção de como ele realmente é? Porque senão cada um iria imaginar um veículo diferente. Será que as duas notícias têm esse objetivo? Pensem. 5. Releia as duas notícias e considerem as atividades de comparação que você realizou. Na número 5, seria uma discussão entre nós, né, com a professora e com os colegas. Portanto, não faremos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse trecho que ele traz aqui embaixo, ó, vai aparecer aqui na tela. Formação do leitor. Ler diferentes notícias sobre um mesmo fato contribui para checar se as informações são verdadeiras e para formar uma opinião sobre o que foi lido. Nós vivemos hoje a era da fake news, onde a gente recebe muitas notícias, muitos comunicados via internet que nem sempre são verdadeiros. Por isso é importante eu checar a fonte, eu ver se a fonte é confiável. Ah, esse jornal aqui é confiável, as informações dele sempre são corretas ou ele é conhecido por publicar muita mentira, muita notícia falsa? Isso é importante. E quando eu tenho um interesse no assunto, eu estou interessada nessa história de carro voador, eu gostaria de saber mais detalhes, então eu vou procurar ler essa notícia em sites, em jornais diferentes, vou procurar mais de uma fonte para que eu tenha mais informações e aí eu possa criar a minha opinião a respeito desse assunto, ok? Isso é muito importante. Então, não, prof, eu já li sobre isso, não precisa ler de novo. Precisa sim. Às vezes a gente precisa ler em 2, em 3, várias fontes diferentes. Peço que vocês continuem na página 37. A página 37 vocês vão tirar de letra, pois ela é uma revisão, ela é uma retomada sobre os pronomes oblíquos. Conversamos muito sobre pronomes no início do nosso bimestre. Número 1. Leia o parágrafo final de uma notícia que anuncia a construção de um robô que foi inspirado na Rose, dos Jetsons. Aí vocês vão fazer a leitura. Número 2. Os pronomes ajudam a interligar palavras e ideias em um texto. Ele já nos informou. O pronome ele tem essa função. Ele ajuda a interligar as palavras e também as ideias. Isso ele já está dizendo. Letra A. Lo. Substituiu qual palavra? Vocês vão ver no texto que tem um trecho que fala lá. Só um pedacinho. Domo. Esses sensores ficam nos braços, mão e pescoço. Se alguém pegá-lo pela mão e puxá-lo, pegá-lo quem? Puxá-lo quem? Quem está sendo pego? Quem está sendo puxado? É o nome dessa pessoa, desse objeto que vocês vão marcar X lá. Letra B. Substitua na frase os pronomes em destaque pelo substantivo a que se refere. Então, se ali tivesse assim, José, né, se alguém pegá-lo pela mão e puxá-lo, na hora de substituir, eu ia colocar, se alguém pegar o José pela mão e puxar o José, 3 pontos. Vai haver a repetição, né? Lembra que a prof falou que a gente usa às vezes o pronome para que ele não crie essa repetição no texto. Na letra B, quando vocês forem responder, vai haver essa repetição. E está certo, é isso mesmo que ele quer mostrar para vocês. Por que a apostila trouxe essa atividade? Para que vocês percebam que se a gente não usar o pronome, acontece aquele caso que a gente vem conversando, né? De redundância. O que é redundância? É quando a gente repete muitas vezes a mesma palavra e daí o texto fica pobre, fica ruim, certo? Letra C. Qual é o objetivo do pronome oblíquo lo? Acabei de falar. Para que a gente usa o pronome oblíquo? Fica falando, a professora Rafaela saiu, a professora Rafaela comprou uma blusa, a professora Rafaela estava com frio. Nossa, quanta repetição, né? Então a gente pode usar pronomes para evitar o quê? Pensem lá. Os pronomes oblíquos, os e as, podem aparecer ligados ao verbo por um hífen e acrescidos da letra L, formando lo, lá, los, las. Isso ocorre quando a forma verbal termina em R, S ou Z. Pegar mais o, pegá-lo. Fez mais a, fê-la. E aí vocês vão falar, prof. Rafa, se tá errado, esse negócio tá estranho. Fê-la? Gente, eu sei que é estranho, mas tá certo. É pouco usual, a gente quase não usa o fê-la, mas ele existe.
Analisemos, mais o, analisemo-lo. Mais estranho ainda, mas também é correto. Fiquem tranquilos porque essas palavras assim que soam estranhas, como a prof disse, elas são pouco usuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês vão ver pouco elas em atividades ou em avaliações. Tanto na nossa escola, quanto em uma avaliação de concurso ou qualquer outra coisa que vocês façam. Mas é importante que vocês conheçam, porque pode ser que apareça. É fácil aparecer? Não, é difícil, mas pode acontecer. Número 3. Substitua o que está destacado por um pronome oblíquo. Então, eu vou fazer com vocês a letra A de exemplo e vocês fazem o restante. Convidei a menina para passear. Eu vou colocar lá, convidei hífen a para passear. Pronto, substituir o pronome oblíquo, posso ir para a letra B. Vocês podem usar o a, o as, os, lo, lá, las, los aqui que vai dar certo. Número 4. Circule o pronome oblíquo de cada frase e registre a palavra e a expressão a que esse pronome se refere. Vamos novamente fazer a letra A juntos, para que vocês possam compreender. Letra A. Um ônibus bateu em uma bicicleta, entortando-a. Quem entortou? A bicicleta. Então, o que eu vou escrever lá na linha? Bicicleta. O pronome está se referindo à bicicleta. E dessa mesma maneira, vocês vão dar sequência nos demais. Galera, não deixem de perguntar. Estou deixando a correção aqui das 2 últimas aulas, tá? De português. Então, olhem com atenção a correção. Pode pegar lápis de cor, pode pegar caneta colorida. Confere letrinha por letrinha. Se estiver correto, coloque certinho na apostila, ok? Fiquem bem, se cuidem. Qualquer dúvida, não esqueçam de perguntar. I never made it.